Fala, torcedores vascaínos. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina. Mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Listagem de saídas e chegadas são colocadas à mesa no Vasco. O torcedor já sabe que o 2023 do Vasco será totalmente repaginado com um novo plantel de jogadores de caras novas que irão integrar todo o grupo para disputar os jogos e as competições do ano de 2023. Todo esse trabalho acerca desta temática já foi iniciado em São Januário há um certo tempo. Porém, é nítido para todos que o torcedor terá que ter bastante paciência quanto à montagem deste novo grupo. Após um ano bastante difícil de 2022, com a promoção para a Série A do Brasileirão, o Vasco agora tenta se firmar entre os grandes clubes e grandes elencos após a chegada de um investimento pesado, com a promessa de um clube competitivo a partir do momento. As primeiras mudanças que o Vasco promoveu foram acerca, é claro, do seu comandante. Jorginho saiu e deu lugar a Maurício Barbieri, com a nova filosofia de jogo escolhida para a implementação no clube. Além dele, o clube iniciou também recentemente a contratação de jogadores que vão integrar este plantel. Os primeiros foram Pedro Raul e Patrick de Luca, mas antes de todas essas chegadas, o clube também já anunciou recentemente diversas saídas do clube. Boa parte dos jogadores que estiveram em 2022 no elenco do Vasco não vão permanecer no plantel para o próximo ano. Poucos foram os que ficaram para a temporada que se aproxima. O clube também corre para contratar diversos jogadores para conseguir repor todas as saídas e elevar o nível. Entre a nova filosofia implementada no clube, há também uma preferência por jogadores mais jovens e com maior vitalidade para aguentarem a temporada disputada que será em 2023, com um nível bastante alto e com elencos de maior qualidade do que nos últimos anos dos campeonatos brasileiros da Série A. Paulo Brax sabe muito disso e já está ciente que terá que acertar bastante nas contratações. A janela de meio do ano também terá que ser usada para que possa haver alguns ajustes na equipe. O desempenho cruzmaltino em campo até lá vai dizer muito sobre o uso ou não desta janela que o clube terá ao seu favor para poder contratar. Vasco surpreende e avança em negociações. É isso mesmo, o Vasco na noite do dia de ontem conseguiu avançar em algumas negociações que surpreenderam o torcedor vascaíno. A primeira dá de conta sobre um avanço nas tratativas sobre o lateral esquerdo, Lucas Piton. Já comentado de forma anterior, o Vasco tinha um interesse e avançou para as tratativas que deverão colocar o jogador no cruzmaltino para o próximo ano. Elogiado pelo ex-técnico do Corinthians, Vitor Pereira, ele disputou a titularidade e jogou boa parte dos jogos durante todo o ano de 2022 na equipe paulista. O Corinthians deu um sinal positivo após a investida do cruzmaltino por valores não revelados. Ao que se sabe também, o clube paulista deve continuar com a porcentagem do atleta em caso de uma futura venda. Além dele, o Vasco também surpreendeu ao acertar a contratação do zagueiro Léo Pelé. O jogador de 26 anos surpreendeu toda a torcida após um acerto com o cruzmaltino por valores próximos à casa dos mais de 15 milhões. O jogador, que esteve muito presente na equipe titular paulista durante o ano de 2022, vai desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar os últimos trâmites médicos e também burocráticos para que possa assim ser confirmado como o mais novo reforço do Vasco, o terceiro. Foram mais de 50 partidas em que ele esteve em campo sob o comando de Rogério Ceni. Ele chegou também a receber uma proposta do futebol francês, porém o São Paulo optou por recusar naquele momento. Revelado nas categorias de base do Fluminense, ele iniciou a carreira como lateral esquerdo e foi deslocado a ter um bom desempenho atuando como zagueiro. Na equipe paulista, Léo tinha um contrato até o fim de 2024. Deve chegar ao Rio de Janeiro para assinar um vínculo de 3 temporadas, assim como Pedro Raul.
No São Paulo, ele estava desde o início de 2019, quando foi comprado junto a um negócio com o Fluminense. Além desses dois defensores citados de forma anterior, o Vasco também negocia com um jogador do futebol argentino. Isso porque o defensor Adonis Frias, do Defensa e Justiça, é um dos jogadores que agradam o Vasco. O jogador, de 24 anos, atua como zagueiro e em 2022 fez 35 partidas. O Vasco, enfim, deu início à montagem de sua zaga para o próximo ano, um dos setores mais importantes e que o clube começou a dar foco agora com essas duas possíveis novas contratações, primeiro de um lateral esquerdo e agora do zagueiro Léo Pelé. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essas duas contratações que estão bem próximas de serem acertadas. Já deixa sua opinião nos comentários. Após adiantar negócios na zaga, Vasco procura por meios de campo. O torcedor vascaíno viu o Vasco dar um passo a mais em relação à sua zaga e conseguir progredir em alguns negócios por jogadores que atuam especialmente na defesa. Agora, o Vasco coloca dois nomes na mesa como prioridades para o meio de campo. Primeiro, Gabriel Menino, do Palmeiras, que teve seu interesse divulgado nos últimos dias. Agora, o Cruz Maltino consegue dar um passo a mais e abrir as negociações juntamente com o staff do atleta e também a diretoria palmeirense. Aos 22 anos, o lateral direito e também que consegue fazer o meio-campo, faz parte da chamada geração de ouro do Palmeiras, que conseguiu o bicampeonato da Libertadores e também uma Copa do Brasil, além de um Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Mesmo não sendo titular, ele esteve presente em mais de 40 partidas sob o comando de Abel Ferreira. Ele integrou o elenco que venceu as Olimpíadas de 2020 pela seleção brasileira. Seu contrato com o Palestrino vai até o fim de 2025. A informação sobre o negócio foi inicialmente divulgada pelo jornalista Sandro Barbosa, que falou sobre as conversas entre os dois clubes por esse atleta. Após Gabriel Menino, o Vasco também colocou uma proposta por mais um meio-campista, dessa vez Luca Orellano. Sensação do Vélez Sarsfield da Argentina, o jogador tem uma multa superior a 44 milhões de reais e teve um negócio com o Cruz Maltino confirmado por um diretor do clube argentino. No semestre passado, os olhares sobre o jogador estavam muito mais concentrados do que atualmente. Equipes do Brasil, como o Flamengo e também Palmeiras, cogitaram fazer uma investida pelo jovem. Agora, o Vasco realizou uma proposta pelo jogador. Agora vamos chegando ao fim de mais esse vídeo de notícias do Vasco, com todas as últimas informações do gigante. Comente a sua opinião em relação a tudo. Dessa forma você vai continuar a ficar antenado das últimas informações do Vasco. Também não se esqueça de seguir o nosso Instagram oficial, que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.